dia. A gente vai mais uma vez estar cultuando a Deus, estudando a Bíblia, não é? Refletindo sobre o ensino da Bíblia. É isso que basicamente marca, né, esse tipo de culto ao Senhor Deus, tá bom? Então é isso que temos feito e é isso que a gente tem buscado. O texto bíblico que a gente vai, né, iniciar o nosso culto escutando é o seguinte, Salmo 119, versículo 45. Por que o Salmo 119? O Salmo 19 é o hino dos hinos a respeito da Bíblia, a respeito da palavra de Deus. E mesmo estando, né, mesmo tendo sido escrito, provavelmente, mais ou menos, né, na época de Babilônia, 500, 600 anos antes de Cristo, ainda assim tem um avanço muito grande quanto à importância da palavra de Deus na vida daqueles que buscam serem agradáveis ao Senhor. Eles são agradáveis porque Deus opera isso, mas pelo menos eles querem, eles desejam, e Deus então opera a partir do desejo de cada um deles. O Salmo 119, então, versículo 45, diz assim, e andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. E a paráfrase terapêutica é exatamente assim: somos bem-aventurados, pois o Espírito que habita e nos dirige, sempre Ele. Tudo depende dele, não é? Então, esse Espírito que habita em nós e nos dirige, atendendo ao plano salvador da graça, então seguindo a trilha programada, planejada por Deus para minha e para a salvação de todos aqueles que abrirem seu coração diante do convencimento do Espírito. Veja que o Espírito já convence todo homem do pecado, da justiça e do juízo. Todos aqueles que se submeterem a esse convencimento, é isso que o plano atende, tá? Então, atendendo ao plano salvador da graça, nos tem feito buscadores dos preceitos do Senhor. O próprio Deus, o plano da graça, o Espírito Santo que está em nós, nos leva a ser, não é, a atender e a buscar esses preceitos do Senhor. E isto nos tem feito livres do domínio do pecado em nossa caminhada de vida. Tá bom? Então é uma obra do Espírito atendendo a essa graça, a esse plano de Deus para nos salvar e nos preparar para a eternidade com Ele. Tá certo? Então é isso que o salmista está buscando mostrar. O nosso envolvimento, o nosso buscar, não é, os preceitos, o nosso buscar a palavra de Deus, vem então dessa ação do Espírito na vida da gente. Cultuamos a Deus entendendo o seu amor. Então o nosso culto é buscando entender o grande, imenso, inexplicável amor de Deus, tá? Buscando entender o objetivo do amor dele com o mundo. Com o mundo. Para cada um de nós é muito fácil a gente saber por que Deus ama a gente. Porque somos pessoas boazinhas, né? Somos pessoas maravilhosas. Mas como é que Deus ama todo mundo? Como é que Deus ama fulano, beltrano, daquele jeito que ele é, com aqueles defeitos que ele tem? Como é que Deus ama aquelas pessoas? Então essa é a nossa grande questão, né? Amar a gente não. Eu posso ser o pior bandido do mundo, eu posso ser o maior pecador do mundo, tá? O maior criminoso do mundo. Ainda assim eu vou achar, não, me amar é fácil. Deus, né? É muito fácil para Deus me amar, mas amar fulano, beltrano, isso aí é mais complicado para a nossa mentezinha diminuta, a nossa mentezinha egoísta, né? Essa doença prepotente que todos nós temos. Então, a gente busca entender como é que ele com esse amor, busca alcançar todo mundo, sem exceção. Né? Inclusive através de nós. Como é que ele quer alcançar o mundo e usar pessoas como eu e você, né? Como luz e como sal.
também buscamos entender com esse amor como é que ele quer abençoar todas as pessoas. O anseio de ver todas, né, abençoadas, felizes, realizadas neste mundo. Mesmo aqueles que vão para o inferno, principalmente esses que vão para o inferno. Se Deus nos quer felizes, nós que vamos para a eternidade com Ele, né, muito mais aqueles que não vão. Porque Ele ama. A gente tem que sempre estar com essa visão. Porque Ele ama. Os caras merecem? Aos nossos olhos, não. Mas a gente merece? Aos nossos olhos, sim. Mas a Bíblia diz que todos foram colocados debaixo do pecado. Quer dizer, é tudo farinha do mesmo saco. Entendeu? Então, mas como é que Ele, com esse amor, quer abençoar todas as pessoas, inclusive através da convivência comigo, né? Já que eu sou luz e que sou sal. Como é que Ele quer abençoar todo mundo? Através de mim. A gente tem uma visão muito pouca, muito pequena a respeito disso, né? Com amor e por amor, com amor e por amor, sabendo que o Espírito sabe convencer, converter e santificar. Tá bom? Então, essa é a visão daquilo que a gente tem feito nesses cultos matutinos, diários, né? Tentando entender Deus, porque a gente compreende que quanto mais eu entendo Deus, quanto mais eu entendo o amor de Deus, mais eu desfruto, mais eu descanso, mais eu aproveito, né, desse amor, porque aí eu já conhecendo, eu descanso, eu estarei mais aberto para viver esse amor comigo, tá? Vamos falar um pouco aqui sobre o culto a Deus. Deixa eu botar aqui nos comentários esse momento para iniciar sobre o verdadeiro culto a Deus. Aqui está. Lembrando, ontem nós já conversamos um pouquinho com o pastor Edemilson a respeito do projeto de atendimentos sociais, tá? Psicoterapia e pastoreio a pessoas adoentadas e carentes, né? Vamos estar formando um grupo de pessoas que serão acompanhadas, né, para no tratamento, no cuidado delas em relação à sua saúde emocional, sua saúde mental e também em relação à sua espiritualidade neste mundo, né, a convivência, enfim. Tudo isso vai ser trabalhado nesse projeto. Então, o pastor Edemilson é que está encabeçando isso e a gente vai estar acompanhando, dando a ele todo o apoio necessário para que isso aconteça. Mas diante do que é o culto verdadeiro a Deus, hoje o exemplo que a gente quer dar é o fato de sermos bênção no nosso trabalho. Tá? Eu quero realmente cultuar a Deus? Essa é a grande pergunta. Eu quero realmente adorar, eu quero realmente cultuar ao Senhor? Então, muito bem, está aí uma das maneiras de você cultuar maravilhosamente a Deus. Esse culto aqui, ou você ser bênção no seu trabalho, né? É um culto que equivale a 200 mil cultos elogios. Aqueles cultos que a gente faz, né? Cheio de blá blá blá, cheio de Senhor, tu és maravilhoso, Senhor, tu és isso, Senhor, tu és isso, aquilo outro. Esses elogios que a gente faz, né, nos nossos cultos. Então, o culto ser bênção no seu trabalho equivale a 200 cultos elogios. Na verdade, Deus não precisa e não é desejo dele ser elogiado. Ele não precisa e não é desejo dele, né? Isso só beneficia a nós, mas ele mesmo não quer. Agora, sabe o que é que beneficia mais a gente? É sermos bênção às outras pessoas. Sabe o que é que realmente agrada ao coração de Deus? Não é, Deus, tu és maravilhoso, Deus, essa repetição, essa ladainha, digamos assim, isso não muda nada. Agora, ser bênção no seu trabalho, esse é um culto maravilhoso a Deus. Percebeu a diferença? Muito bem. Um grande exemplo de culto verdadeiro a Deus. Como patrão,
como empregado ou como colega. São maneiras poderosas de glorificar a Deus. Trabalhar como se fosse para Deus. Quando você for para o trabalho, pode ser que o ambiente não seja tão agradável, mas eu estou indo para a glória de Deus. Estou indo cultuar a Deus. O meu patrão pode ser a pessoa mais injusta, e normalmente é. A pessoa mais injusta não paga dever. Paga o que a lei manda. Ele paga o que a lei manda, porque senão o prejuízo é maior. Mas não é porque ele quer ser justo. Não é porque ele quer ser justo. O justo é ele pagar o que Cristo pagaria. O que é que Cristo pagaria para os seus empregados? Entendeu? Isso é ser justo. É isso que agrada a Deus. Em relação ao empregado. Mas eu não trabalho bem porque eu sou mal pago, o patrão é injusto. Adorar a Deus é abrir mão dessa ideia do seu patrão, que pode ser o pior do mundo, e você trabalhar como Cristo trabalharia. Como é que Cristo trabalharia naquele seu emprego? Como é que Cristo trabalharia em relação aos seus colegas? Como é que Cristo trabalharia em relação aos clientes? É assim que é adorar a Deus. Ok? Esse culto no seu trabalho equivale a 200 ou mais cultos, blá, blá, blá. Isso faz diferença. Entendeu? Se isso não acontece, se eu não cultuo a Deus, se eu não cultuo a Deus corretamente no meu trabalho, no meu emprego, na minha profissão, se eu não cultuo corretamente ao Senhor, aquele culto elogio não significa nada. Nada. Tá bom? A melhor adoração a Deus é ser bênção dele às outras pessoas. Tá? É isso que agrada o coração de Deus. É isso que é o verdadeiro culto ao Senhor. Muito bem, vamos aqui vamos começar agora um novo texto da Bíblia para a gente estudar, né, nesses próximos dias. A gente vai começar o livro de João, o Evangelho de João. Tá? Por que o Evangelho de João? Olha, você conhecendo o Evangelho de João, você vai conhecer qualquer parte da Bíblia, porque Cristo é a última e perfeita revelação de Deus. Última no sentido, não é somente a ideia de que ele é o último da revelação, não. Né? Naquela sequência da Bíblia, né? Ele não quer dizer que ele seja o último, mas é na ideia de que ele é a máxima revelação de Deus. Então, você conhecendo Cristo, você conhece tudo mais a respeito de qualquer texto ou outro dentro da Bíblia. Agora, como é que eu faço para conhecer o Evangelho de... Porque esse Evangelho seria como que aquele Evangelho que explica todos os demais Evangelhos. A maneira como ele apresenta Jesus, até por causa do objetivo dele. Qual é o objetivo do livro de João? Bom, o livro de Mateus foi escrito para evangelizar os judeus. Tá? Você vai encontrar lá muitos argumentos escritos por Mateus que atendiam às dúvidas e às necessidades dos judeus. Então, está evangelizando os judeus. É por isso que é mencionado tanta coisa do Antigo Testamento, não é? É por isso que existem alguns aspectos, inclusive no livro de Mateus, que nós que não somos judeus não compreendemos bem, mas o judeu compreende muito bem o que é que está escrito ali. Então, presta atenção, o Evangelho de Mateus foi escrito para evangelizar os judeus. O Evangelho de Marcos, pela linguagem, ele tem uma característica que ele é curto, ele não é aquela pessoa que explica tanto, ele vai direto ao ocorrido, ao evento. Então ele registra tudo de maneira muito direta. Então, além disso, você vai ver também os horários, o tempo que é marcado
ali no livro de Marcos é diferente da maneira como é marcado o tempo em Mateus, porque o interesse de Marcos era evangelizar os romanos. Tá? A linguagem é usada ali muitos termos, né? Claro que está tudo traduzido para o português e a gente não percebe, mas há muitos termos ali que são próprios da língua, do idioma e da cultura dos romanos. O livro de Lucas foi escrito para evangelizar os gregos ou os não-judeus, entendeu? Os gregos. Então, a linguagem, a maneira científica, né, da época, a maneira científica de falar sobre Jesus é uma maneira própria para evangelizar os gregos. Ele tem essa característica. O livro de João não foi escrito para evangelizar. O livro de João foi escrito para defender a fé em Jesus. No sentido assim, havia na época de João, e aí provavelmente estava ali nos anos 90, 91, 92, depois de Cristo, ou seja, 60 anos depois da morte de Cristo, havia os chamados gnósticos, que era uma seita, era uma ideia, um pensamento dentro do cristianismo que distorcia a respeito de Jesus. Principalmente, existem outros aspectos, mas principalmente eles acreditavam que era impossível Jesus ter vindo em carne. Porque eles acreditavam que o lado ruim, mal do homem era a carne, era o corpo. O corpo é que conduzia o homem ao pecado. O corpo é que leva o homem aos desejos carnais. O corpo é que leva o homem à desobediência a Deus. Né? Eles acreditavam nisso. Então eles entendiam que Jesus não veio em carne. Foi por isso que ele não pecou. Só que é preciso lembrar que foi Deus que criou o corpo. Deus não criaria o corpo para produzir pecado. Né? Então, o corpo em si, ele tem todas as suas necessidades, todas as suas características, mas todas devem ser entendidas como parte do projeto, do plano de Deus para o ser humano. O que é pecado não é o que o corpo pede, não é o que o corpo quer. Pecado é quando eu sou indisciplinado, né, para atender ao corpo. Entendeu? Quando eu sou indisciplinado para atender o corpo. Tudo que o corpo quer é natural e foi Deus que fez. Agora, quando eu sou indisciplinado, quando eu aproveito disso para passar dos limites, então isso aí sim, é pecado. Tá? É desobediência, porque Deus quer que a gente tenha bom senso, tenha equilíbrio, porque aí é bom para a gente e é bom para os outros. Não prejudica a gente, nem prejudica o outro. As outras pessoas, tá certo? Então, é nesse sentido. O livro de João, então, foi escrito para fazer essa defesa diante dos gnósticos, mostrar, não, Jesus veio em carne sim, né? Ele veio em carne, ele encarnou-se, ele tornou-se homem, isso aí não tem como... Então, o livro vai trabalhar exatamente essa preocupação. Claro que há outras preocupações dos gnósticos que o livro de João também vai estar, no decorrer, né, vai estar explicando. É por isso que tem coisas, tem momentos ali que a gente às vezes tem até dificuldade de entender alguns termos. Por exemplo, lá tem um momento que diz que... como é que ele fala? Tem a linguagem lá de água, sangue... Tem alguns momentos que, para a gente, fica assim, por que isso? Né? Por que está dizendo isso? O que isso tem a ver? Mas para a crença dos gnósticos, aquilo que eles pregavam, aquilo que eles viviam, aquela informação de João era essencial para mostrar exatamente como foi que Deus se fez homem e veio ao mundo, né? E tinha um projeto e executou esse projeto sendo homem, tá bom? Então o livro de João é isso, ele não tem intuito de evangelismo, ele tem intuito de defesa, ele é uma apologia à fé cristã. Agora é interessante que o livro, ele é tão
completo, tão perfeito, que ele é o livro que é usado para evangelismo. Muita gente usa Mateus, muita gente usa Lucas, versículos, muita gente usa Marcos. Agora, se você observar, as pessoas têm usado muito mais o livro de João do que os demais evangelhos, né? Então, o que é que leva a isso? Existem alguns fatores, né? Por exemplo, num país como o nosso, nesses países chamados cristãos, né? Ditos do cristianismo, onde a maioria crê ou diz que crê em Cristo, a maioria é culturizada, né? Gosta da cultura do cristianismo, se diz cristão. Então, essas pessoas, você quando vai falar sobre Jesus com elas, você não precisa ir a alguns argumentos ou algumas palavras que você falaria se fosse para uma pessoa de uma outra religião que não conhece Jesus, né? Então você parte do pressuposto que ela já conhece muita coisa sobre Jesus, porque ela é de uma cultura, entre aspas, uma cultura cristã. Então, você não vai falar de querer mostrar que Jesus existe, porque você já parte do pressuposto que ele existe. Então, o que você vai fazer agora é somente, a partir do conhecimento que ele tem, você levar ele a entender os projetos de Deus através de Jesus, né? Então, isso faz com que o livro de João seja completo. Existem outros detalhes também. Por exemplo, Marcos foi escrito mais ou menos no ano 51, ou seja, 20 anos depois da morte de Jesus. O livro de Mateus foi escrito no ano 70, mais ou menos. E isso aí quer dizer 40 anos depois de Jesus, depois da morte de Jesus. O livro de Lucas foi escrito mais ou menos no ano 60, 61, né? Isso quer dizer 30 anos depois da morte de Jesus. E João foi escrito no ano 90, mais ou menos, 60 anos depois da morte de Jesus. Isso quer dizer que João colocou, até no seu objetivo de defender a fé cristã, João colocou muita coisa que os demais, né, escritores escreveram sobre Jesus, colocou agora de uma maneira bem específica, mas também colocou coisas novas. E talvez tirou muitas coisas, ou não deu importância a muita coisa que os outros escreveram, e mostrou alguns aspectos de Jesus que eram interessantes, depois de tudo que os outros haviam escrito. Sobre Jesus, muito mais pessoas escreveram, não foi somente esses 4 evangelhos. Lucas, no capítulo 1, ele diz que muita gente escreveu a respeito de Jesus. Muita gente. Agora, na história, no desenrolar da história, somente esses 4 evangelhos é que chegaram às nossas mãos. Tá bom? Então é por isso que a gente vai estar. Eu poderia começar aqui o versículo 1 e 2, mas eles têm tanto conteúdo também que eu vou deixar para amanhã. Agora, essa visão, né, do livro de João é importante até para que a gente entre, né, nele, tendo essa ideia dessa importância e desses significados que o livro de João tem para nós e para todos aqueles que querem conhecer realmente o que é que João está falando a respeito de Jesus. Tá? Muito bem. Dito isso, vamos aqui para o passo seguinte. A gente vai falar um pouco sobre liderança espiritual no cristianismo, né? Liderança espiritual. A gente está aqui conversando sobre a liderança, no caso de terça-feira, a gente fala sobre a liderança que está responsável pela existencialidade do rebanho de Cristo. Ou seja, os diáconos. Diácono necessariamente não é aquele que recebe esse título, também esse, mas não somente ele, mas todas as funções dentro da igreja, todas as funções
dentro da igreja que se preocupam, que lidam, não é, com as necessidades existenciais das pessoas da igreja. Tá? As necessidades sociais, as necessidades, enfim, todas aquelas atividades que não tenham a ver com a questão da espiritualidade, então esses é que atuam em benefício da coletividade, em benefício do corpo, do grupo, do rebanho. Tá? Esses é que a gente está trabalhando nas terças-feiras a partir do texto de Paulo, né, em 1 Timóteo, capítulo 3. Então, já conversamos na semana passada sobre o versículo 8, agora vem o versículo 9, que diz assim, guardando, porque ele está falando para diáconos aqui, tá bom? Guardando o mistério da fé numa consciência pura. Guardando o mistério da fé, mantendo-se, né? Mantendo-se não somente na fé, o que é uma obra do Espírito na vida da pessoa, mas também mantendo-se como exemplo, como alguém que serve de um certo modelo, né? Sabendo que qualquer modelo humano é falho, porque é humano. Né? O nosso modelo real é Cristo. Agora, né? Lembra de Paulo falando, sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Paulo tinha sérios defeitos, sérias falhas, mas considerando a ação do Espírito na vida dele, então ele também pode servir como um modelo, ele pode também servir como um exemplo, né, de vida cristã. Todo mundo sabendo que ele, sendo humano, tem defeitos, tem falhas, não é correto, não é perfeito, enfim. Então, nesse sentido, o diácono também deve ser um exemplo dentro da convivência do rebanho. Tá? Não é somente estar lá para distribuir comida, não é também somente estar lá para ficar preocupado com as necessidades outras que as pessoas têm, mas também de que ele seja exemplo de confiança em Deus, de certeza de que Deus sabe como cuidar das pessoas e de que ele é um instrumento de Deus para abençoar as pessoas. Então, guardando o mistério da fé, esse negócio de mistério é um negócio complicado também no cristianismo, não tem sentido na vida cristã essa coisa de mistério. Né? Mas como Paulo está falando para uma época apropriada, uma época, né, que está ali, e falando aqui... Paulo não, desculpe, Paulo, né, a Timóteo. Então, como ele está numa época que isso era muito mencionado, mas dentro do contexto bíblico isso não tem sentido. Não existe mistérios no reino de Deus, tá? Deus trabalha com pessoas, eu vou botar aqui, vou usar uma ilustração, né? Só uma ilustraçãozinha, tá? Não é nada muito grave, não. Mas Deus trabalha com gente burra, igual a mim e igual a você. Gente limitada, gente com a mentezinha desse tamanho. Então, sem mistério, falando diretamente, a cabecinha da gente já é complicado. Imagine se ele colocasse mistérios nisso. Não tem sentido, entendeu? Deus não trabalha com mistérios. Deus trabalha com verdades. Deus trabalha com clareza. Ele quer que tudo fique muito claro. E quando você fala com criança, né, com criancinha, você tenta criar 1000 coisas para poder ela ter uma ideia. Às vezes ela nem vai entender, mas ela tem uma ideia sobre aquilo. A mesma coisa é Deus. Ele fica criando coisas para que a gente tenha pelo menos uma ideia daquilo. E nada de mistério. Não tem sentido. Mistério é coisa para paganismo. Por que o paganismo precisa de mistério? Porque é assim, se der certo aquilo que foi dito, aquela crença, aquela coisa, se deu certo, ótimo. Se não deu certo, se não aconteceu como você queria, é por causa dos mistérios. Você não pode entender. Então é um jeitinho que é criado para justificar o que não deu certo. É isso. Entende? Então, e muitas vezes também é usado para manipulação das pessoas. Como é mistério, as pessoas não entendem, eu entendo, eu compreendo, Deus me revelou, então eu fico no controle de todo mundo, porque eu entendo e ninguém entende aquilo
que está sendo tratado. Tá bom? Então, guardando o mistério da fé numa consciência pura, uma consciência cristã. Não é? Na tradução terapêutica, no testemunho, na paráfrase terapêutica, o texto diz o seguinte: o segundo líder espiritual do rebanho de Deus, chamado de diácono, no cristianismo, porque em outras religiões de Deus o nome não é diácono, tem outros textos, outros títulos, né? No cristianismo, que na prática é todo servidor leigo de auxílio no cuidado existencial dos liderados, na atenção às necessidades do grupo que faz parte. Deve ser um imitador de Jesus, reconhecido por todos dentro e fora da sua comunidade religiosa. Deve ser reconhecido dentro e fora, né? A partir dessa maneira de viver e de atuar no reino de Deus. Tá bom? Isso aqui é sobre o diácono, né? A liderança espiritual. Vamos aqui para esse momento da opinião cristã que a gente pode dar, né? Deixa eu ver aqui qual vai ser a opinião que a gente vai conversar um pouquinho agora pela manhã. Pronto, esse daqui, 3 peneiras. Eu até conversei outro dia sobre isso, e aí eu vi essa ilustração aqui, e isso fala bem a respeito deste assunto. A necessidade cristã de nós, salvos, que queremos agradar a Deus, de fazer o que Jesus fazia. Imitar Jesus naquilo que falamos, ou naquilo que precisamos falar. Então, existe aqui 3 peneiras, né? Isso aí é usando essa ilustração que, né, é atribuída, inclusive, a Sócrates, mas necessariamente pode não ter sido dele. Mas é atribuído, tudo bem. O importante não é isso. O importante é a beleza, né, dessa ilustração. Então, tudo que vamos falar, ou que deveríamos falar, né, que a gente entende que deve falar, tudo deve passar por 3 peneiras, né? Se é que a gente quer agradar a Deus, e eu acredito que sim, porque isso é consequência da presença do Espírito Santo na vida da gente. 3 peneiras antes de dizer alguma coisa. A primeira é: isso que eu vou falar é verdade? Segundo, isso que eu vou falar demonstra bondade? Aí não tem a ver com tanto o que você vai falar, é como você vai falar, tá? Demonstra bondade. Terceiro, o que eu vou falar tem a ver, é útil para as pessoas que vão ouvir, né? É edificante para as pessoas que vão ouvir. Então, essas 3 peneiras: verdade, bondade e utilidade. Tá? A Bíblia alerta sobre o que devemos falar. Aqui tem, então, inclusive versículos. O primeiro, aquilo que a gente fala nos contamina. Olha que coisa séria. Quer dizer, não vai sair, não sai somente, ela retorna. Tá? Então, eu me amo, eu quero o melhor para mim, então eu devo saber que o que eu vou falar vai me contaminar. Segundo, a Bíblia diz que contamina quem nos ouve. Né? A gente primeiro se contamina com aquilo que a gente fala, e segundo, a gente contamina as pessoas que estão ao nosso redor naquilo que a gente fala. Terceiro, deve ser com graça, né? Deve ser, aquilo que a gente fala deve ser com muita graça, deve ser com muita edificação, com muito amor, deve ser com muito carinho aquilo que a gente vai falar, né? Quarto, o que o coração, assim, a gente fala o que o coração está cheio. Aí a gente vai falar, isso é interessante, viu? Se o meu coração está cheio de
alguma coisa, é aquilo que eu vou mais falar, é aquilo que mais me interessa, é aquilo, inclusive, que eu mais vou ver no outro, porque o meu coração está cheio daquilo. Então, por exemplo, todo mundo tem, digamos, né? Todo mundo tem 200 virtudes, 200 virtudes. E vamos botar assim, 100 virtudes e 100 defeitos, 100, né? 100, a quantidade 100 de virtudes e a quantidade 100 de defeitos, tá bom? Todo mundo, todo mundo. A depender do que está no meu coração, eu vou observar, vou focar mais no outro, entendeu? Ou mais virtudes ou mais defeitos, a partir do que está no meu coração. Então veja que o problema não está no outro, vai estar em mim. É eu que vou ver nele o que o meu coração está cheio. Que coisa, né? Então, quando você vê pessoas falando mal de outras, né, o outro tem defeito e tem virtudes, mas você está vendo o que é que tem mais no coração dessa pessoa. Porque quando você tem no seu coração, você alimenta seu coração com virtudes, você não lhe chama a atenção, né, os defeitos daquela pessoa. Não lhe chama, você nem consegue perceber, ou se percebe, isso não é importante para você, você não vai ligar para aquilo. Mas se você se prende aos defeitos, né, da outra pessoa, é porque o seu coração está cheio disso. É isso que seu coração foca. De 100 virtudes e 100 defeitos naquela pessoa, você foca nos defeitos. Você não foca nas virtudes, né? Eu vou falar aqui, eu já falei outras vezes, eu falo sempre isso, que eu acho muito interessante, porque até desafia a mente da gente. Todo mundo tem virtudes e defeitos, todo mundo. E olhe lá se não é na mesma quantidade. Só que algumas coisas, virtudes, chamam mais atenção do que defeitos. E em outras pessoas, determinados defeitos chamam mais do que as virtudes, né? Mas todo mundo tem virtudes e defeitos. E uma senhora sabia disso e falava só os elogios, só elogiava as pessoas, só via virtude nas pessoas. Aí alguém chegou e pensou assim, olha, eu vou desafiar essa mulher, eu vou pegar ela numa palavra. Aí a pessoa chegou para ela e disse assim, e sobre Satanás, a senhora diz o quê? Ela diz, olha, ele tem boas virtudes. Não é possível. Satanás, o diabo, a senhora diz que ele tem virtudes? Sim. Olha, ele é trabalhador. Ele é um cara trabalhador. E ele é um cara persistente. Muito persistente. Fora outras virtudes que ele tem, né? Então, se Satanás tem virtude, eu e você temos muito mais, né? Porque fomos criados todos à imagem e semelhança de Deus, né? O pior bandido que existe, pergunte a algumas pessoas próximas a ele e você vai saber virtudes que ele tem. Ou para a família, ou para a esposa, ou para os filhos, ou para parentes, ou para os amigos, ou para os colegas daquilo que ele faz, o que seja. Virtudes ele tem, apesar dos defeitos também que ele tem. Tá bom? Então, tudo tem a ver com o que está no nosso coração. Mas aqui a chamada para essas 3 peneiras, né? Estarmos atentos para que sejamos instrumentos de divulgação daquilo que seja verdade, bondade e utilidade. Tá bom? Deixa eu botar uma siglazinha aqui, porque eu sou muito esquecido. Aí eu gosto de botar siglas para a gente ir lembrando das coisas. Então, VBU pode ser VUB, BUV, enfim, né? Acho que VUB vai bem, né? Verdade, utilidade e bondade. Para a gente lembrar sempre. Muito bem. Vamos aqui para o Facebook. Eu vou colocar aqui no Facebook alguns temas que as pessoas podem usar para dar sugestão de algum assunto que a gente pode tratar no nosso culto, tá? Eu já botei nos comentários do culto de hoje.
E o que mais? Os temas para amanhã. Pode ser qualquer outro tema também que não está nessa lista aí, tá? Aqui, deixa eu botar aqui, mostrar o que é que tem aqui atrás de mim. A ideia é que aqui você tem Jesus com 12 anos falando. Cadê? Câmera. Jesus falando aos doutores. E as pessoas ali admiradas, não é? Com a sensatez, né? Com uma criança de 12 anos falando de assuntos de pessoas adultas. Então isso chamou muito a atenção daquelas pessoas que estavam ali com Jesus, tá? Então tem isso aqui. Vamos aqui seguir, câmera. Vamos para as postagens. Deixa eu botar aqui. Deixa eu colocar aqui, atualizar a página. Facebook. Pronto, aqui está o Facebook. E aqui está o culto de hoje. Cadê o culto de hoje? Está aqui o culto de hoje. Aqui nós já temos, já curtiram o culto a Lu Alves e a Zilami Silva Lima, não é? Então, já curtiram o culto, já passaram por aqui ou estão conosco. Aqui tem os comentários que eu já preenchi, já coloquei agora pela manhã, seguindo a sequência do culto. E aqui está falando sobre o dia de hoje. Vamos ver esse dia de hoje, o que é. O mês é o mês amarelo, é o mês verde, é o mês vermelho, né? O dia 14 é o dia da valorização teológica da cruz, a valorização teológica, do ensino teológico da cruz. É o dia do operador de redes telefônicas, tá? É o operador de redes telefônicas. É o dia do guarda civil metropolitano, é o dia hoje deles. É o dia da comunidade muçulmana, é o dia do cavalo, no Rio Grande do Sul, é o dia da longevidade saudável, no Rio de Janeiro, é o dia do surf, em São Paulo, é o dia do jiu-jitsu, né, no Pará, é o dia nacional do frevo, é o dia mundial da realidade climática, e dos primeiros socorros. E é o Dia Internacional da Telefonia Móvel. Tá? Hoje é tudo isso, né? É o comemorativo de tudo isso. Aqui tem a entrevista que tivemos ontem com o Jonatas, nos falando sobre a espiritualidade em relação a um vídeo que falou sobre motivos para divórcio. Tá? Então, conversamos isso ontem. Aqui tem esse vídeo que fala sobre isso. Aqui tem um vídeo, estudo sobre ser magro, saudável. Tem a ver com mordomia cristã do corpo. Aqui tem as 10 cartas paulinas mais teológicas, os 10 maiores ensinos no Sermão do Monte, os salmos mais preferidos na Bíblia. Aqui tem um banner convidando para o culto matutino e os temas que a gente trata cada uma das manhãs da semana. Aqui tem sobre o culto, né? O culto, a verdadeira adoração ao Senhor, né? Tem tudo a ver com isso que a gente tem conversado aqui no culto matutino. Aqui está falando sobre o nosso quarto pastorado, o que Deus tem aberto de portas e de oportunidades para a gente, então, fazer a obra dele. Aqui tem um banner chamando para um estudo sobre salvação fora do cristianismo, né? Isso aqui é uma ofensa à nossa prepotência, à nossa teimosia, aos nossos egocentrismos, né? Salvação fora do cristianismo, salvação eterna fora do cristianismo, isso é o fim do mundo, né? A gente parte do pressuposto no Novo Testamento daquilo que Jesus falou para os discípulos dele. Olha, eu tenho outras ovelhas aí, além de vocês. Não é só vocês, não. E no Antigo Testamento, a gente tem também religiões
não é? Fora do judaísmo, que também atendiam, serviam ao Senhor. Então a gente parte do pressuposto disso. E a gente não pode permitir que as nossas vaidades, né, pensem que somos únicos dentro do projeto de Deus. Tá? Aqui tem sobre a plataforma do Psicalme, né, e os cursos que tem lá. Aqui tem essa informação. As pessoas fazem a melhor escolha disponível para o momento, dadas as suas possibilidades e capacidades, de acordo com seu próprio modelo de mundo. Né? Cada decisão que a gente toma em cada momento tem a ver com tudo isso. Se lhes fossem dadas escolhas mais apropriadas e compatíveis com seus valores e crenças, elas automaticamente as escolheriam. Então, na hora que eu tomo uma decisão, existem alguns fatores que trabalham. Primeiro, eu só vejo algumas soluções. Segundo, dessas soluções que eu vejo, não é, eu vou escolher aquela que esteja mais adequada ao meu projeto, à minha, como é que ele chama aqui, ao meu modelo de mundo. Tá? A outra pessoa vai dizer, mas eu não escolheria jamais isso, você é um bobo. Né? Não. Para o meu modelo de mundo e para a minha visão nesse momento, essa é a melhor decisão. Para você, na sua experiência, a outra decisão é melhor. Entendeu? Então, é muito interessante essa palavra aqui, é de PNL, isso para a gente. Aqui tem a lista de artigos que temos escritos no Subaia, que é uma página de notícias aqui da cidade. Aqui tem um banner sobre um assunto que já tratamos ontem. Deus ama todo mundo. Todo mundo, igualmente com toda a equidade, sem nenhuma acepção de pessoas. E o melhor culto a Ele não é o elogio e a adengação semanal que praticamos, mas o cristão ser luz e sal para abençoar todo mundo ao seu redor com seu testemunho óbvio, com seu testemunho ativo e com isto ser glorificado por todos. Tá? Este é o verdadeiro culto, é ajudar Deus, é participar com Deus desse amar todo o mundo. E aqui o culto de ontem, né? O culto de ontem foi curtido por Roque Silva, gente boa, Marcos Brandão, gente maravilhosa, Dani Silva, gente especial, Ivete Espíndola, gente maravilhosa também, e o Adson Costa Oliveira, gente especial também, tá bom? Esses curtiram o culto de ontem. Aqui tem alguns comentários, deixa eu ver se tem algum assunto que foi aqui, deixa eu ver. Ontem nós tivemos realmente várias dificuldades no nosso culto, né? Estávamos recebendo o pastor Edemilson aqui, recebemos muito mal porque as tecnologias não funcionaram bem, ou não foi culpa da tecnologia, foi culpa do operador, que no caso sou eu, e aí terminou muita coisa dando, mas também teve muita coisa positiva, mesmo com todos os defeitos, todas as deficiências que ocorreram. Né? Foi muito boa aquela palavra e aquela presença do pastor Edemilson entre nós naquela oportunidade. Tá? Deixe-me ver aqui. Bom, ele não está visível. Deixa eu ver se ele entra. Porque aí nós temos aqui 1 minuto, pode ser que a gente aproveitasse. Estamos falando sobre a graça, né? Já tem uns dias que estamos neste assunto, e como ele é rico, vale a pena a gente voltar. Mas parece que aqui ele vai demorar para entrar, então a gente não vai adiantar a gente aguardar. Tá? Já deu o nosso horário, então vamos aqui para a oração. Deixa eu tirar aqui esse Facebook da tela. Tá? A gente vai aqui para a oração final. A gente vai estar orando, agradecendo a Deus pela paciência dele conosco, imensa paciência, e pedir que continue nos dando também paciência para a convivência com as outras pessoas, tá? Deixa eu botar aqui essa palavra aqui nos comentários. Pronto, a gente vai orar.
Querido Senhor Deus, nós queremos agora em especial te agradecer, Senhor, pela imensa paciência, a imensa misericórdia que tu tens com cada um de nós. Ó Deus, muito obrigado, porque mesmo com todos os nossos erros, nossas falhas, nossos defeitos, tu tens, ó Deus, continuado ao nosso lado, nos protegendo, nos amando e nos usando para a tua glória. Continua, Senhor, fazendo isto e pedimos que com isto a gente possa ter também paciência com as pessoas que convivem conosco, as pessoas que estão sendo de alguma forma bênçãos para a vida da gente. Que a gente tenha paciência com elas, que a gente tenha muito carinho com elas, mesmo com as deficiências que elas possam ter. Nós pedimos tudo isto, agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa é a nossa oração final. Aqui tem uns lembretes que eu queria mencionar. Hoje à noite nós vamos ter um encontro com Cristina lá no Instagram, o esboço da conversa com ela e com o outro está no link número 2, tá? Na descrição deste culto de agora. E nos links 13, 14 e 15 você tem 3 cursos, que é bom você dar uma olhadazinha, porque elas são cursos que podem ser muito úteis a você. 13, 14 e 15. No link 3 você tem vídeos estudos, todos os vídeos estudos que estão disponíveis na internet e que vale a pena, nós recomendamos. E estamos agora encerrando um outro, até respondendo a algumas questões que foram levantadas, conversadas comigo. Então nós estamos terminando um vídeo estudo sobre cristianismo e Hitler. Cristianismo e Hitler. Então, é muito interessante. Estamos bem adiantados nesse estudo. Tomara que até o final dessa semana esse estudo esteja pronto. Um vídeo pronto sobre este estudo. E amanhã a gente vai falar sobre recados de Deus, recados bíblicos, para os ricos. Os que são ricos, os recados que a Bíblia dá para eles. Para aqueles que querem saber a verdade sobre Jesus. Aqueles que querem ir para o céu. Os que já se acham no céu, claro, não vão dar atenção para isso. Mas aqueles que querem ir para o céu, como fez aquele jovem rico, que na verdade ele não queria ir. Porque se ele quisesse, ele faria o que Jesus mandou para ele. Muito bem. Então amanhã a gente vai conversar sobre isso. E hoje é terça-feira, é um ótimo dia para você repensar sua vida com sua família, tá? Repensar sua vida com sua família. E na sua rede social, divulgue o seguinte: respeito e tolerância com as pessoas, Respeito e tolerância em Jesus. Respeito, tolerância, para agradar ao Senhor Jesus, tá? E que hoje seja um dia abençoador, um dia maravilhoso na sua relação com Deus e com as pessoas, tá certo? A gente vai se despedindo. Deixa eu botar aqui uma musiquinha e a gente vai se despedindo, tá bom? Deus abençoe, um maravilhoso dia para você.